Com certeza um dos povos antigos mais famosos que existem são os israelitas, o antigo povo hebreu. Todos nós de famílias cristãs nascemos e crescemos ouvindo as suas histórias do rei Davi, rei Salomão, Moisés. Porém, a própria história dos israelitas contém muitos mistérios, pessoal. Tantos que mudariam toda a nossa forma de ver o mundo. Você sabia que nas origens do povo de Israel, eles não seguiam apenas Yahvé, não tinham apenas Javé ou Jeová como seu único Deus, mas sim, eles acreditavam e adoravam até vários deuses? Nesse vídeo, pessoal, convido você a vir comigo, onde faremos uma viagem ao Antigo Testamento, as origens do povo hebreu, do povo israelita, entenderemos toda a formação do reino de Israel e, claro, como os israelitas estavam tendo contato com outros povos na terra de Canaã, com os cananeus, e como eles lidavam com Deus e com esses deuses. Passaremos pelas épocas de Moisés, Josué, dos juízes, passaremos pela formação das 12 tribos de Israel e posteriormente do reino de Israel. Tudo isso para entendermos como os israelitas viam e se conectavam com Yahvé, por que eles adoravam outros deuses ao invés de adorar Javé. Será que esse Deus Yahvé era só mais um entre os vários seres que eram seguidos e adorados no passado da humanidade? Iremos entender também um pouco da civilização cananeia dos fenícios e dos seus deuses, Baal, Axera, El, porque afinal de contas são povos que conviveram com os israelitas e os israelitas adoravam esses deuses. Bom, veremos tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Olá amigos que assistem vídeos no YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saber Mais. O meu nome é Renato Generoso, esse aqui é o meu Instagram, @oRenatoGeneroso. Pra quem não sabe, hoje sou um estudante de ciência da religião e venho aqui trazendo vídeos de história, do estudo da religião, mistérios das antigas civilizações. Se inscreve no canal se você gosta desses assuntos, deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas que precisam ter esse tipo de entendimento para que elas possam enxergar melhor a vida que elas vivem hoje. E claro, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir, beleza? Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Bom pessoal, a história dos hebreus começa com Abraão. Abraão é um homem que, segundo a historiografia moderna, viveu em mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Segundo a Bíblia, fazendo um paralelo aqui entre história, arqueologia e Bíblia, Abraão vivia numa cidade que se chamava Ur dos Caldeus, e de lá ele é convocado por uma divindade, uma força não da terra, para que ele saísse de sua terra, fosse para outro lugar, onde ele e seus descendentes dariam origem a um povo, a uma nação. Certo? Todo mundo conhece essa historinha, né? Abraão, então, que aparece no livro de Gênesis da Bíblia, sai da cidade de Ur dos Caldeus e vai para a terra de Canaã, próximo ali no Oriente Médio. Olha o que acontece, isso é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Nessa época, já tinha 3000 anos de civilização no mundo. A primeira civilização que surgiu no mundo, a Suméria, ela surge em 5000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de Abraão existir. Já existiam civilizações também no Egito, na Índia, na China, nesse momento de Abraão. E olha só que curioso, essa cidade Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, era uma cidade da antiga civilização suméria. Então ele fez esse percurso aí, saindo da antiga Suméria e indo para Canaã. Ou seja, os hebreus, que depois se tornaram os israelitas, são um povo descendente dos sumérios. Com isso, todas aquelas histórias que a gente conhece da Bíblia, de Abraão para trás, então, Noé, os filhos de Noé, Dilúvio, Arca de Noé, Enoque, até Adão e Eva, pessoal, são histórias que se passaram na antiga civilização suméria. Mas não é assunto para esse vídeo, porém, isso já é facilmente identificado por nós. A árvore genealógica de Adão até Davi foi descoberta já, nós sabemos disso facilmente. Beleza, pessoal? Com isso, então, como eu disse, em mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, Abraão sai ali da Mesopotâmia, onde ficava a Suméria, e vai para Canaã, esse pedaço de terra aí que você tá vendo no mapa em vermelho, que é até um pouco maior, vai até lá em cima, na parte marrom, tá? Na Mesopotâmia. Tudo isso aí é a antiga Canaã, a terra dos cananeus. E é isso mesmo. Quando Abraão vai para lá, pessoal, vários povos já existiam, já viviam ali. Como, por exemplo, os próprios cananeus, que deram origem ao nome da terra de Canaã. Nesse momento da história, os povos que ali viviam eram seminômades, vivendo em aldeias, tribos do deserto.
em condições péssimas de vida e iam se desenvolvendo aos poucos. Com isso, Abraão vai para lá com pouquíssimas pessoas e ele começa a procriar com seus filhos e tal, começa a prosperar naquelas terras. Um dos seus filhos, Isaac, tem um filho chamado Jacó ou Yaakov. Esse Yaakov tem o nome dele mudado por Jeová, Javé ou Yavé. Yavé muda o nome dele para Israel, guiando esse povo, tá? Dando ensinamentos, conselhos, ideias, direcionando essas pessoas. O neto de Abraão, Yaakov ou Israel, agora deu origem a 12 filhos que darão origem às 12 tribos de Israel, que lá na frente irão construir o reino de Israel. Mas já a gente chega lá. Então, como vocês podem perceber, nessa época, pessoal, o povo de Israel era minúsculo, sabe? Bem pequeno mesmo. Tá? Algumas famílias ali e os filhos de Abraão. Teve um momento, segundo a própria Bíblia agora, de secas nessa região de Canaã, e os povos ali, não todo mundo, vários povos ali, são obrigados a migrar para o Egito, onde era um lugar já muito próspero, com uma civilização monstruosa, e eles fazem isso. Porém lá, conta, segundo a Bíblia, tá bom? Que eles foram escravos no Egito por 400 anos, até a vinda de Moisés, um homem que foi usado novamente por Yavé, segundo a Bíblia, para libertar o povo hebreu, certo? Só que depois de 400 anos. Sabemos que Moisés viveu em mais ou menos 1500 a.C., vivendo no Egito, inclusive como era o Egito na época de Moisés. Sabemos que era uma civilização já monstruosa, riquíssima, as pirâmides já existiam, era surreal. Resumindo aqui, os hebreus são libertados do Egito, tá? Segundo a Bíblia, ok? Não existe ainda prova arqueológica nem registro histórico nenhum fora da Bíblia, nem egípcio, nem nada que afirma isso, mas segundo a Bíblia, eles saem, são libertados do Egito e com isso eles começam a ter aquele período de reconquista da Terra Prometida, onde eles ficam no deserto por um tempão, né, com Moisés, depois com Josué, onde eles irão povoar novamente, voltar para a terra de Canaã, onde vários povos ainda viviam lá. E assim, os israelitas, com Josué, eles começam a povoar novamente Canaã, vivendo no deserto, como eu disse, como tribos do deserto, passando fome, sede, tendo que brigar, entrar em guerra com outros povos. Que pensa, pessoal? Era uma terra pequena, vários povos existindo ali, os hebreus, um povo pequeno, eles tinham que guerrear para sobreviver, sabe? Conflito a todo tempo, um caos total. E ainda tinham que rezar para Yavé, para torcer que ele ajudasse o povo. E esse período é narrado na Bíblia, nos livros de Josué, nos livros de Juízes também, um período onde Yavé, o Deus de Israel, usa uma pessoa para ser um mensageiro de sua vontade. Então Josué, depois os juízes, e aí um juiz, por exemplo, Débora, ele falava com Débora, na mente da Débora, e ela servia como uma mensageira ao povo de Israel. É nesse momento também que conta as histórias de Sansão e Dalila, onde tem Sansão fazendo parte da história de Gaza, uma das cidades mais antigas do mundo. Essas cidades eram muradas, inclusive porque era guerra para todo lado, e os israelitas iam ter que conquistar uma cidade, aí eles faziam uma organização, depois de um tempo eles perdiam a cidade porque eram invadidos, um caos total nesses momentos. Como eu disse a vocês, disputando terras, vivendo em conjunto com outros povos, vivendo em conjunto com os cananeus, próximos a eles. Tá bom? Porque você era um israelita e conquistava a terra dos cananeus, você não matava todo mundo. Você ia lá e o povo convivia com os cananeus. E quando você era conquistado, a mesma coisa. O povo que conquistava não matava todos os israelitas. Então, um grande intercâmbio cultural, uma grande miscigenação entre esses povos acontecia e muito nessa época. E isso estamos falando de um tempo grande, viu, pessoal? Porque, ó, a história de Moisés teria sido em mais ou menos 1400, 1500, 1400 a.C. E os cananeus, nessa época, já tinham um culto de adoração, uma religião muito estabelecida já. E os israelitas, não. Os cananeus, povo que vivia ali antes dos israelitas, já tinham o seu panteão com adoração aos seus vários deuses. Baal, Axera, Astarte, vários deuses, e eles faziam adoração a esses deuses,
cultos, imagens. E o povo israelita vivia entre os cananeus. Nessa época, pessoal, estamos em mais ou menos 1200 a.C. Uma grande civilização dentro dos cananeus se erguia, os fenícios. No norte ali de Canaã, no norte do Levante, os fenícios se estabeleceram fortemente, bem estruturados, com cidades enormes, tá? Como um povo muito já estruturado, realmente com esses cultos e tudo mais, com comércio, com grana mesmo, prosperidade de alimento entre as pessoas, fortes exércitos, comércio com vários povos diferentes, e pouco se sabia dos cananeus até que em 1928 arqueólogos encontraram textos da antiga cidade de Ugarit, dos antigos cananeus, que datam dessa época, mostrando o que o povo escrevia sobre esses deuses. E assim nós vemos muita semelhança com as histórias escritas na Bíblia. Eles tinham o deus El como um deus soberano, chefe de vários outros deuses, digamos assim, subordinados a ele, mas todos divindades, todos eram deuses. Algo que na Bíblia a gente vê Yahvé meio que tipo tendo outros subordinados, outros seres, que depois nós interpretamos como anjos, foram chamados de anjos, mas são seres de um mesmo lugar, né? Que na Bíblia às vezes são chamados de Elohim ou Elohim. E, inclusive, isso é algo muito presente em todas as civilizações antigas. Todos esses deuses cananeus, fenícios, né, que eu falei para vocês, Baal, El, Ashera, Astarte, são deuses que são do antigo panteão sumério. Tá? Os fenícios também são descendentes dos sumérios. Todos os povos que seguiam, acreditavam e adoravam vários deuses. E alguns povos tinham um deus soberano, mas era um senso comum que vários deuses existiam e cada lugar adorava-se a um deus diferente, e em outros lugares outros deuses, uma deusa, vários. Sempre assim em todos os locais do mundo nessa época. E é a partir daqui, pessoal, que a nossa história começa a ficar sinistra. Porque quando a gente começa a ler os textos bíblicos que contam esse momento da história dos israelitas e dos hebreus, nós vemos o próprio Yahvé sendo meio, digamos assim, cruel com o povo. 300 anos antes, na época de Moisés, Yahvé tinha feito um pacto com o povo. Porém, essa aliança, uma coisa que ele tinha colocado como lei soberana é que o povo não poderia adorar outros seres, adorar outros deuses, apenas ele, Yahvé. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Yahvé falando para Moisés falar para o povo: não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Yahvé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos, mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. E aqui fala também um pouco antes que ele desceu pessoalmente, fisicamente, materialmente dos céus para a terra no Monte Sinai, chamou Moisés lá para o alto. Isso a gente vê em Êxodo capítulo 19, versículo 20. Yahvé desceu no topo da montanha do Sinai e chamou Moisés lá para o alto. O povo vivendo no deserto, depois dessa história de Moisés, o povo foi vivendo no deserto e tal, foram se organizando nas 12 tribos de Israel, beleza, essas 12 tribos foram povoando, só que eles convivendo com os cananeus, e Yahvé não se comunicava com todas as pessoas, se comunicava com alguém, diretamente com um profeta, que era um escolhido dele, um mensageiro dele, e esse mensageiro passava as vontades de Deus ao povo. Era um profeta como Moisés, Josué, e depois eles foram chamados de juízes. Só que o povo estava a Deus dará, estava vivendo com outros povos, esses outros povos adorando outros deuses, tendo que guerrear, tendo que acreditar no que o profeta falava. E às vezes, né, a pessoa nem conhecia o profeta, começava a acontecer o cara falando que estava falando com Deus. Depois de Moisés em diante, é muito presente aqui na Bíblia uma verdadeira luta de Yahvé com seu mensageiro, horas Moisés, horas Josué, horas algum outro juiz, deles brigando com o povo porque o povo estava adorando outros deuses. É claro ver que Yahvé está disputando a adoração do povo israelita com outros deuses. E em muitos momentos, o povo de Israel preferiu adorar a outros deuses e não a Yahvé. Isso é muito claro. Yahvé ajudava o povo a conquistar uma cidade, dando ensinamentos, dando ideias, dando direcionamentos,
com o tempo, o povo parava de adorar, de rezar para ele, e aí ele mexia, digamos assim, os pauzinhos, mandando outro rei invadir terras de Israel e dominar e conquistar os israelitas. Como vemos aqui no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então forçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Foram conquistados e ficaram assim por 18 anos até eles voltarem a rezar e fazer adoração a Yahvé. Aí, Renato, mas quem quer esse tal Yahvé, esses deuses, Renato? Isso é tudo mentira. Bom, não sei também. Eu tô falando aqui o que a religião e a tradição nos conta. Se você não acredita que esses seres existiu, tá tudo bem. Que eram anjos, uma forma de espírito, ou um deus mesmo que vinha pra Terra, tudo bem. Mas é o que as religiões antigas e as tradições das culturas antigas contam, beleza? Mas vamos continuar. Passando os anos, pessoal, em 1030 a.C., ó, 1000 anos antes de Cristo, os israelitas conseguem, então, divididos em 12 tribos, eles vão conquistando o seu espaço, tá aí o mapa do território das tribos, beleza? E essas 12 tribos de Israel, depois de muita luta, de muito tempo guerreando com os cananeus, com seus vizinhos, eles foram conquistando essas terras, fizeram a divisão de terras ali entre as tribos e depois, lá em 1030 a.C., eles deram origem ao reino de Israel, com Saul e depois com o rei Davi. E mesmo assim o povo, grande parte do povo, continuavam a adorar a outros deuses, a outros seres. O politeísmo era escancarado nessa época em todo o mundo, principalmente entre os israelitas. Eles seguiam, adoravam e cultuavam a vários deuses diferentes. E em alguns momentos, a maior parte do povo adorava outros deuses e uma minoria adorava Yahvé. Eu vou mostrar para você isso já já, aqui na Bíblia. Porque isso foi ficando cada vez mais escancarado quando alguns reis de Israel, os próprios reis, faziam a adoração a outros deuses. O próprio rei adorava outros deuses, não quis adorar Yahvé. E isso nos mostra que era um consenso muito grande naquela época de você seguir, acreditar e cultuar vários deuses. Concorda comigo ou não? Isso é explícito na Bíblia, isso não é opinião, isso é fato. Exemplo disso é no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, onde diz que Salomão deixou de seguir Yahvé, de adorar a Yahvé, para adorar a deusa Astarte, deusa dos Sidônios, uma deusa dos fenícios, que inclusive Astarte é a Ishtar dos babilônios, Inanna dos sumérios, Afrodite dos gregos, Ísis dos egípcios. Daí que vem a história do rei Salomão e os 72 demônios. Mas isso é assunto para outro vídeo. Na época do rei Davi e do rei Salomão, o reino de Israel era unificado. Esse azulzão aí, tudo isso aí era Israel. Depois que ele morreu, o reino foi dividido em dois. Duas tribos ao sul, a tribo de Judá e de Benjamim, formaram o reino de Judá, e as outras 10 tribos formaram o reino de Israel. Então, ficou dividido o povo, porque as 10 tribos do norte não aceitaram o filho de Salomão como rei, e aí eles se dividiram e tal. Isso em 930 a.C. Jeroboão ficou no comando de Israel, o reino do norte, e as 10 tribos que tinham mais contato com os fenícios por estarem mais próximos dos fenícios ali em cima. E assim, outro rei e outros reis ficaram no comando do reino de Judá, ao sul, que ficou com uma duração maior em Yahvé. O reino de Israel, dessa parte, que era mais próximo dos fenícios, ficou com uma clara abertura ao politeísmo, a vários deuses, e eram 10 das 12 tribos. Jeroboão, tem passagem na Bíblia que diz que ele estava adorando um touro, um bezerro de ouro. Para quem não sabe, um touro é o símbolo do deus cananita, do deus cananeu, El. Evidências bíblicas, historiográficas que mostram tudo isso, que os antigos israelitas eram politeístas. E olha só isso, pessoal. No primeiro livro de Reis, capítulo 18 ao 19, o rei de Israel ao norte, Acabe, e sua esposa Jezebel, que era fenícia, ela era adoradora do deus fenício Baal, deixam abertamente o culto, liberado o culto a vários deuses no reino do norte, no reino de Israel. E em um momento, pessoal, eles convocam o profeta Elias. Eles ficam sabendo que Elias estava fazendo algumas coisas, e aí eles chamam Elias, e aí o rei Acabe fala assim para Elias: És tu, Elias, o perturbador de Israel? E Elias diz: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Uma forma de falar Baal. Nessa parte aqui dá a gente a entender o quê? O fato de
Elias, profeta de Deus, estar falando de Javé, Jeová, Yavé, para as pessoas do Reino do Norte, estava incomodando as pessoas, estava causando um alvoroço, tanto que o rei teve que convocar ele para prestar esclarecimento. Isso é uma prova na própria Bíblia de tudo que eu tô falando para vocês. E assim mostra nos trechos bíblicos que Elias, ele está sendo ajudado por Yavé, que Yavé quer voltar a ser adorado, e ele ganha, digamos assim, ajuda mesmo de Yavé, onde ele mata 450 profetas de Baal que estavam dentro do reino de Israel, lutando para conseguir colocar Yavé novamente como o Deus principal entre o povo de Israel, que não era. E assim continuou durante muito tempo. E enquanto isso, no reino de Judá, lá no sul, como era mais longe dos fenícios, dos cananeus, eles tinham uma parcela maior de adoração de Yavé. Tinha até pessoas que eram totalmente contra a adoração a vários deuses, onde eles colocavam Yavé como um deus soberano e todos os outros abaixo, numa forma de enoteísmo. Eles não desconsideravam a existência de outros deuses, mas o deus deles era o deus soberano, enquanto os outros eram menores. Isso é claro no reino de Judá nessas épocas. Prova disso são reis de Judá, descendentes de Roboão, colocando leis que quem não adorasse a Yavé no reino de Judá seria morto. Todos os reis da Bíblia, de Moisés a Zedequias, lidaram com isso. Em 722 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, aí o mapa novamente para vocês, foi invadido pelos assírios. Um império que foi se fortalecendo, nessa época se tornou uma potência mesmo, e invadiu e acabou com o reino de Israel ao norte. Grande parte da população do reino de Israel fugiu para o reino de Judá, ali ao sul. Grande parte, mas não todo mundo. Por isso, muitos israelitas nessa época já começaram a fugir daquelas terras e ir para outros lugares. E é por isso que o pessoal se pergunta onde estão as 10 tribos perdidas, qual tribo você pertence, porque muitos, no futuro, muitas dessas 10 tribos perdidas vieram para o Brasil. Depois explico melhor isso num vídeo, tá? Isso e o porquê a nação brasileira tem origens bíblicas e como as 12 tribos estão no Brasil. Mais pra frente eu faço um vídeo falando disso. Com o tempo, pessoal, com o povo do norte de Israel indo para o reino do sul, para o reino de Judá, o politeísmo voltou a aparecer e a predominar naquela região durante muito tempo, a adoração a vários deuses, onde novamente reis do reino de Judá começaram a acreditar, seguir e cultuar vários deuses diferentes. E isso só foi parar depois do exílio babilônico. O exílio babilônico aconteceu em 598 a.C., foi até 538 a.C., onde a maioria dos hebreus foram mortos e a elite do povo de Israel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Só depois disso, pessoal, depois que eles foram libertados da Babilônia, depois de 70 anos, onde a história do povo hebreu se conecta com a história do Irã, o lar de uma das civilizações mais antigas do mundo, os persas que libertam eles, que eles começam a estruturar a sua religião e eles começam a dar origem ao judaísmo, eles começam a se tornar de fato monoteísta. Depois de 1500 anos do povo de Israel existir, só para vocês terem noção. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como os hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo, que aí eu entro mais nessa parte, não vou falar ela aqui que o vídeo já tá ficando bem grande. Depois você assiste, se você quiser entender, vai estar na tela final desse vídeo aqui, onde você vai entender bastante sobre a história de Israel, dos primeiros povos ao domínio romano. Bom, pessoal, o propósito desse vídeo não era abalar a sua fé ou tentar de alguma forma lutar contra alguma religião, de forma alguma, de verdade. Através do estudo aprofundado das religiões, das civilizações antigas, conseguimos aprender coisas que antes eram proibidas de ser faladas, de ser estudadas e de ser compartilhadas. O meu objetivo aqui é com a educação, ajudar na expansão da consciência e levar clareza para as pessoas, para que a gente consiga estudar o passado para entender o presente e a sociedade em que nós vivemos. Tudo isso nos leva cada vez mais a perceber que Yavé, o Deus que escolheu, que deu ensinamentos e direcionamentos a pessoas dentro do povo de Israel, era mais um entre os vários seres que eram adorados em todas as civilizações. Assim como ele é dito na Bíblia que desce na terra no Monte Sinai, é dito que vários outros deuses desciam na terra. O próprio povo africano da tradição e religião Yorubá diz que seus seres divinos, suas divindades, os orixás, desciam e viveram entre os humanos em algum momento. A mesma coisa acontece no Egito, a mesma narrativa, nos gregos, romanos,
nos egípcios, nos hindu da Índia, nos povos da América, na China. Aí podemos entrar em discussão. O que eram esses seres? Os povos antigos diziam que eles desciam dos céus para a terra. Isso leva muita gente a acreditar que eles eram alienígenas. Com o tempo ganharam o nome de deuses, anjos. Na própria Bíblia, Yahvé foi se tornando esse Deus supremo e esses outros deuses seriam os anjos, numa forma talvez de diminuir o potencial e até a existência de outros deuses, ganharam o nome de anjos, outros de demônios. Foram diminuídos nos povos abraâmicos, judaísmo, islamismo e cristianismo. E isso é um pouco por trás da verdade não contada sobre o arcanjo Miguel, é que ele aparece, por exemplo, em outras religiões, outras civilizações com outros nomes, onde era algum outro deus. Por que as pessoas viviam tanto tempo na Bíblia? Bom, segundo essas histórias, alguns desses seres viviam mais tempo e fizeram filhos com os humanos. Se você gosta desses assuntos, comenta aqui sua opinião sobre tudo isso, por favor, que como é um assunto polêmico, deu um trabalhão fazer esse vídeo, que o Reino de Israel, essa história é bem grande, tentei fazer um resumo, encaixar tudo aqui para trazer esse vídeo para vocês. Então comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso, se você acha isso maluquice, quero saber, eu quero ler o que vocês têm a dizer sobre isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que eu vou trazer bastante vídeo aqui sobre religião agora, que eu vou entrar nesse estudo aprofundado como um cientista da religião. Mistério das civilizações antigas, histórias, tudo que a gente gosta. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, por favor, me dá essa força, comenta, deixa o seu like. Antes da gente encerrar o vídeo, eu vou te dar um recadinho, então se liga só. Imagina se você pudesse ter acesso aos conhecimentos que os maiores sábios que existiram no planeta Terra deixaram para nós. Ensinamentos para o ser humano se desenvolver. Bom, a alquimia, pessoal, é um conhecimento muito antigo, que vem chegando no Brasil nos últimos anos, que possui ensinamentos do taoísmo chinês, do hermetismo, da cabala hebraica, dos antigos filósofos gregos, do cristianismo primitivo, que serve para ajudar o ser humano a alcançar o seu potencial máximo aqui na Terra. Se tornar aquela pessoa que consegue visualizar os caminhos por onde tem que ir e que consegue realizar e concretizar tudo o que o nosso coração sonhar. Porque dependendo de como nós crescemos, das pessoas que nós conhecemos, das situações de vida que nós passamos, nós podemos ter formado uma mentalidade e comportamentos que atrapalham a gente de ser a nossa melhor versão. E é só a pessoa incrível que a gente deveria estar sendo que conseguiria concretizar e realizar tudo o que a gente quiser. E a alquimia é o conhecimento que ajuda a gente a conseguir ser essa pessoa incrível que eu posso ser e que você pode ser. Porém, ela foi proibida ao longo de milênios por conta de algumas religiões, mas ela sobreviveu e vem chegando no Brasil nos últimos tempos, onde eu sou um divulgador e ensino isso. Eu preparei um vídeo gratuito para você, onde eu te explico mais sobre alquimia e sobre tudo isso que eu tô te falando. É só você clicar em algum lugar nessa tela que você vai cair numa página e vai ter acesso a esse vídeo. Vai lá que eu tô te esperando. E é isso, pessoal, um forte abraço a todos vocês, obrigado por ter visto esse vídeo até o final, um grande abraço mesmo, comenta aí, hein? E até a próxima. Fui!